Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pequenas e médias empresas. Uma das preocupações mais comuns dos empresários é em relação ao controle das finanças. Tem empresa que não tem volume suficiente para que haja necessidade da compra de um software de gestão. Então o que a gente propõe? Vamos fazer o controle da sua empresa no Excel. Na realidade, a gente não sabe, né, se essa empresa que é nascente, ela vai ter uma vida longa ou não. Então, para que fazer investimentos nesse sentido? Então, a gente aproveita o recurso que todo computador tem, que é uma planilha de Excel. Então, aqui eu vou mostrar para vocês várias abas. Eu chamo de aba financeira, aba de ativo fixo, consolidado, a aba dos bancos, a aba de controle de compras e vendas e a aba de gestão do dinheiro, além do histórico, né, das informações históricas dessa empresa. Então vamos começar por aqui. Nesse relatório de despesas e receitas, estou simulando aqui uma pequena empresa. Esses números são todos fictícios, tá? Mas o que a gente considera importante nessa primeira explicação é o que chamamos de gestão dos ativos financeiros. Então aqui nós temos todos os ativos financeiros. O que é que eu considero ativo financeiro? Todo o dinheiro à disposição da empresa nos bancos, ou então em algum cofre em casa ou no cofre da empresa. Tá? Esses são os ativos financeiros. Então a gente pode controlar mensalmente a gestão desses ativos financeiros. Outro detalhe interessante na planilha Excel é que a gente recomenda a abertura de espaço para controle de cheques, né? Para que haja o controle dos cheques emitidos dentro da empresa, cheques cancelados, cheques predatados, além do controle das notas fiscais, né? Notas fiscais emitidas, canceladas, e o total de notas fiscais emitidas com seus respectivos valores, para que a gente possa fazer a provisão do pagamento do Simples. E por aqui a gente tem uma ideia da receita total da empresa com base nessas emissões. Vamos imaginar o seguinte agora. Temos uma empresa que tem conta no HSBC. Então nós vamos fazer o acompanhamento pelo regime de caixa. O que é o regime de caixa? Nós vamos, com base no extrato bancário, fazer os lançamentos de cada item, de cada gasto, de cada receita dessa empresa. Então aqui nós temos saldo do bancário corrente e o saldo contábil corrente. Eles devem bater. E a diferença entre os saldos tem que ser zero. A ideia é que você faça o acompanhamento contábil junto com a apuração do saldo dos recursos depositados ou recursos que saíram da conta da empresa. E por aqui você vai controlar o quanto que entrou de faturamento, quanto que entrou de depósito, de terceiros e assim sucessivamente. Então você vai ter o controle da entrada de dinheiro. E, obviamente, que você vai ter interesse em controlar o quanto que saiu de recursos da tua empresa. Portanto, abrimos aqui o item despesas da empresa e a descrição de todas essas despesas, como tarifa, gastos com tarifa e juros bancários, material comprado para prestação de serviço, material comprado para uso de fábrica, pagamento de prestadores de serviços, pagamento de funcionário, aluguel, empréstimos realizados, gasolina, cesta básica, investimentos em tecnologia, gastos com manutenção de automóvel, enfim, gastos com alimentação, passagens aéreas ou terrestres. E aí você vai ter o total das despesas da empresa. Observem que eu abri aqui um item, despesas residenciais. Todo pequeno empresário geralmente mistura a conta pessoa física com a pessoa jurídica. A nossa recomendação como consultor. A minha recomendação como consultor é que não faça isso. Separe a conta pessoa física da pessoa jurídica. Então nós podemos fazer isso facilmente na planilha Excel. Então aqui a gente faz uma divisão das eventuais despesas residenciais, que pode ser alimentação, cuidados pessoais,
bancos, despesas com condomínio, o escritório residencial, vestimentas, o network, o rede de relacionamento, né? Vai fazer uma reunião, a gente contabiliza tudo isso. Investimentos da filha ou do filho e assim sucessivamente. Tá? Então, a primeira regra é separar conta pessoa física da pessoa jurídica. Você pode movimentar tudo na mesma conta, tá? Mas não recomendamos isso. O ideal é que você tenha uma conta para a pessoa jurídica e outra para a pessoa física e não misturar as coisas. Nesse caso, vocês perceberam que está misturado. Nossa recomendação é que haja desvinculação dessas despesas. Aqui nós temos a empresa movimentando uma outra conta, a conta do Itaú. Então aqui nós vamos separar novamente o que é receita, o que é despesa, vamos acompanhar baixas nas aplicações, vamos verificar quanto de dinheiro foi destinado aos sócios como empréstimo, se a empresa pegou algum empréstimo bancário ou não. E observem que a gente parte de um saldo inicial, tá? Até chegarmos no saldo final, e contábil e real, e apurarmos se houve diferença entre o saldo contábil e o saldo real. E aqui nós temos as despesas operacionais distribuídas por funcionários, distribuída por gastos com prestadores de serviços, né? Consultoria contábil, com impostos, que nós chamamos de conjunto de despesas fixas, e toda empresa também tem as despesas variáveis, né? Que são aquelas despesas que aumentam ou diminuem de acordo com o volume de produção. Então aqui, despesas de fábrica, escritório, despesas com loja virtual, despesas com logística, despesas com aquisição de material, despesas com marketing, com prestadores de serviços, com investimentos. Tá? Então a gente tem que fazer toda essa descrição, item a item, para poder entender o destino dos recursos da empresa. Então, a gente está estudando praticamente a origem e a aplicação desses recursos. E um terceiro item importante é o que a gente chama de cash house. Por exemplo, o empresário tem um cofre na empresa, ou então recebeu o faturamento em dinheiro, levou para casa. Então a gente também parte de um saldo inicial, registra as entradas como faturamento, outras entradas, outras receitas, e também alimenta, né, a descrição das despesas que são feitas, né, pelo empresário. Então tudo isso vai resultar em um balanço consolidado. Nós vamos pegar todas essas contas do Itaú, do HSBC, das despesas residenciais, e nós vamos agrupar em uma conta consolidada. Esse dinheiro usado em casa, provavelmente parte dele vai ser destinado para as despesas residenciais. Então a gente contabiliza quanto é que foi destinado às despesas residenciais, e aí a gente acompanha o saldo, né, do dinheiro em casa, do dinheiro no cofre, o famoso caixinha das empresas. Tá? Então isso que eu acho importante que vocês façam. Vejam que é facinho, o Excel é tranquilo. Nessa outra parte aqui do nosso relatório, a gente acompanha a previsão de compras faturadas de material. Então a gente faz a descrição do fornecedor, o valor e a data da compra, e a gente vai acompanhando mensalmente o quanto que foi gasto aí com o material. E também a gente faz a previsão dos pagamentos correntes, ou seja, todos os gastos que não têm nenhuma relação com o material. A gente separa material de outros gastos porque a gente vai entrar na aba de controle de estoque também. E um outro item importante para você desenvolver na tua empresa, na planilha Excel, é a previsão de gastos com cartão de crédito. Então você lança mês a mês quanto que o empresário gastou com cartão de crédito. Geralmente ele usa cartão de crédito corporativo, e antes de chegar a fatura na tua empresa, você já tem ideia do quanto você vai pagar. Então você tem aqui o total de gastos, né, em cada um dos cartões que são utilizados
pela empresa. Nesse caso aqui, a empresa trabalha com dois cartões. E da mesma forma, você vai criar uma tabela aqui para previsão de receitas. Tá? Então aqui você vai demonstrar a descrição, né, do cliente, o mês em que ele vai depositar o dinheiro e o dia do depósito, tudo isso para você controlar o fluxo de caixa da tua empresa. Então veja que aqui tem uma infinidade de informações e no geral o que é que eu tenho? Eu tenho a receita total, então, quanto que eu vou pagar de receita total. Eu tenho toda a previsão de receitas contabilizada aqui no meu relatório. Tá? Então essa é a primeira parte da nossa explicação. Depois desses formulários gerados, aí a gente vai para o consolidado. Então aqui no consolidado, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a visão para vocês. Eu tenho aqui saldo a receber do ano anterior, eu tenho a previsão de vendas, eu tenho o faturamento total, eu tenho as despesas totais. Então todos aqueles resultados gerados na primeira planilha estão aqui agrupados. O lucro da empresa, contas a receber, depois receita pessoal, né, dos sócios para labore mais retiradas, até a gente chegar no lucro financeiro. Aí a gente vai ter aqui o total de gastos com material, total de gastos com impostos, que a gente contabiliza as despesas residenciais. E a partir daí, então, partimos para uma tabela que é a tabela do KPI, né? O famoso Índice de Eficiência da Empresa. Então aqui a gente tem possibilidade de saber quanto que a empresa tem de recursos para honrar os compromissos fixos, quanto que ela tem de cobertura para giro, qual foi o custo médio mensal operacional da empresa, qual foi a provisão média de vendas, qual é a necessidade média de caixa mensal, necessidade de cobertura de caixa, risco de quebra da empresa, custo médio mensal não operacional, receita real por chapa, nesse caso aqui simulando uma empresinha de marcenaria, proporção da despesa em relação à receita, margem por chapa, custo por chapa, receita que entrou por fora e que a gente vai ter que considerar para efeito de tributo, qual foi o overhead da empresa, quanto que ela gastou além da base de custo dela e quanto que ela, caso não contabilize as receitas por fora, vai pagar imposto, para a gente agrupar. E aqui a gente tem uma outra tabela que é a representação dos custos por item. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que para essa empresa 44% das despesas são gastos com funcionários. A maior despesa que eu tenho, a segunda é gasto com material. Depois nós temos a terceira maior despesa, que é o gasto com os impostos, e aqui a gente tem uma métrica, né, para tomar a decisão. O que eu vou fazer? Vou demitir? Vou jogar o custo do material para o consumidor ou não? Enfim, vou ter que reduzir gasto da fábrica, do escritório. Então você tem as métricas para tomar a decisão. E aqui o custo em reais. Né? Então nós temos aqui, no caso, né, dessa empresa que é uma empresa de marcenaria, a informação de que cada chapa custa, em média, R$ 1.463. Porém, já custou R$ 717, né, no mês de fevereiro. A outra tabelinha bem legal é a distribuição dos custos por funcionário, onde nós somatizamos todas as métricas anteriores. Né? Então, aqui temos a informação mais precisa de que os funcionários representam 46% das despesas. Aqui nós temos as despesas residenciais em evidência, custo médio mensal. Nós temos inclusive saldo do material a comprar. Então, através dessa tabela a gente sabe quanto é que tem de saldo a comprar. E o que a gente passa para o empresário? O que a gente chama de Weekly View, que é o saldo bancário do dia, saldo a receber, a pagar de 15 até o final do mês, quanto que tem em casa de dinheiro
as receitas previstas, total de previsão de compra, que é o total Buyer Forecast, despesas com cartão de crédito, e a gente chega em um resultado líquido. Aqui novamente a alocação dos custos por chapa, o preço da chapa e quanto que gastou, né, de overhead sobre o preço da chapa. Ou seja, estamos fabricando móveis a R$160 a chapa, porém geram-se custos de 3,19 sobre o custo da chapa. Isso aqui é uma outra informação que a gente pode também trabalhar para reduzir. E aqui a gente contabiliza o total de chapas que foram utilizadas para a fabricação dos móveis. O outro relatório é a distribuição de origem e aplicação dos recursos, onde nós temos receitas operacionais, despesas operacionais, o lucro operacional, a margem de lucro operacional, incluímos também as despesas residenciais e a apuração de lucro e prejuízo. Depois a gente vai ter aqui uma ideia clara da margem de lucro da empresa, qual foi o lucro real, a margem de lucro real e o saldo bancário real da empresa. Bem, indo para uma outra aba, o que é importante para vocês entenderem? Que nós estamos operando com um regime de caixa, tá? Então aqui tem um movimento de caixa de janeiro, onde nós fazemos todos os lançamentos, e aqui na paralela um controle dos clientes, quanto que nós compramos de material por cliente, quanto que os clientes pagaram. Então aqui eu vou ter o controle do gasto com material e também o controle do faturamento. Então eu gero essa tabelinha para cada mês, tá? Que a empresa vai contabilizando as despesas e as receitas. Eu consigo relacionar item a item e vou numerando os documentos para mandar para a contabilidade. Então aqui observem que há o dia e a numeração do documento. Então eu pego o documento, uma nota fiscal e coloco a numeração 1, 2 ou 3. E dessa forma eu fecho o controle contábil e envio todo esse material para a contabilidade. Então aqui é do Itaú, aqui é o controle do HSBC. E agora nós temos esse quadro que é o controle de compra de material e pagamentos consolidado. Então por aqui eu tenho quanto foi alocado com base no orçamento. Aqui você deve colocar o número do contrato, tá? Então você vai fazer um ERP aí para a tua empresa, que é assim que fechar o contrato, você vai gerar, fechou a negociação, você vai gerar um contrato. Tá? Nesse contrato tem que ser colocado o orçamento, e esse orçamento, esse contrato você manda para o financeiro aprovar. Então você tem que fazer o ERP bonitinho aí. E o financeiro é o que vai controlar os gastos. Por exemplo, aqui foi alocado no orçamento 3.646. Quanto foi comprado de material? 4.900. Portanto, ocorreu um gasto excessivo com a compra de material. Aqui tem um problema de gestão, obviamente. Do lado de cá, o que a gente tem? A gente tem o quanto que foi orçado para o cliente, esse cliente aqui. E, através do acompanhamento contábil, dos 60 mil reais, foi pago 48 mil reais em 2015 e 12 mil em 2016. Portanto, esse cliente pagou 100%. Mas há situações em que o cliente ainda pagou só 66,67%. Então a gente vai acompanhar, com base na planilha de recebimentos, que eu mostrei logo no início da explicação, quais as datas que esse dinheiro vai entrar. Esse cliente aqui, 33%. Tá? Então eu tenho aqui total registrado com total contabilizado. E nessa tabelinha aqui eu sei quanto que eu recebi em 2015, 2016, saldo de compras a realizar, compras futuras que eu preciso fazer, saldo a receber consolidado, saldo a receber financeiro, compras realizadas no ano anterior, total de compras realizadas e quanto que eu ultrapassei do volume alocado para a compra de material. Então aqui a gente apura um prejuízo e a gente vai ter que resgatar essa informação. Para controle de dinheiro, em casa ou no cofre da empresa, façam a mesma coisa, o controle de movimento de caixa, lançando item a item
Nesse caso aqui, como entrou dinheiro de cliente, a gente vai ter que, né, e houve também gastos com a compra de material para esses clientes, a gente vai ter que fazer a tabelinha paralela aqui para contabilizar as respectivas operações. E ao final, a gente faz um outro relatório analítico histórico, né, para que você acompanhe a evolução da tua empresa no decorrer dos anos. Então, um relatório analítico que vai dar uma visão da situação da empresa no decorrer do ano. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a empresa em 2012, receita operacional 186 mil em 2012, 317 em 2013, 368 mil em 2014, 551 em 2015. E, então vocês observam que a receita ela foi evolutiva. Só que o que aconteceu com a despesa por chapa? Ela foi aumentando na mesma proporção que a receita por chapa. Tá? Vejam que aqui em 2016 ela até ultrapassou a receita. Então eu consigo criar novas métricas para a minha empresa. Aqui eu tenho a individualização por chapa do custo de cada item. E aqui a atualização orçamentária, né? Então você precisa adequar o orçamento dos vendedores da tua empresa a essa nova realidade aqui. Isso aqui não pode falhar. Falhou isso aqui, a estrutura de custos da tua empresa fica totalmente prejudicada. Aqui a gente tem acompanhamento, total de cheques emitidos, total de notas fiscais emitidas, e também acompanhamos o levantamento, né, dos veículos, né? Se a empresa tiver veículos, nós precisamos acompanhar quilometragem, custo, né, de manutenção desse material, e aqui a gente acompanha a quem emitimos as notas fiscais, cada um dos clientes. E por último, o que eu recomendaria? Que você, pequeno empresário, faça controle do ativo tangível e intangível da tua empresa para saber, né, qual o resultado financeiro de todas as máquinas e equipamentos que você comprou, investimento em marca. Então, nesse caso aqui, temos uma empresa com um ativo tangível e intangível totalizando R$86 mil. Então, isso aqui é interessante para que você, se eventualmente for vender a tua empresa, você saberá mais ou menos ter uma ideia, né, do quanto custa o teu ativo tangível ou intangível. Então, com base nessas explicações, espero que vocês tenham compreendido aí a lógica de toda essa operação aí de contabilização. O empresário precisa ter os números muito bem apurados, porque se ele não tiver isso, as decisões dele serão tomadas no escuro. Tá? Então, é uma ferramenta imprescindível para que esse empresário cresça. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.